Olá, seguidores e seguidoras! Hoje eu estou muito feliz porque eu vou falar sobre um assunto que eu amo e que eu acredito que é o futuro do processo judicial, é o futuro do judiciário. Eu vou falar sobre acordo e mediação. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Fernanda Tribesti. Ela é advogada e mediadora, ela é especializada na área de família e sucessões, ela tem a formação de mediadora pelo CNJ em Brasília, ela tem uma pós em mediação pela PUC e na Universidade de Tel Aviv, em Israel, ou seja, entende do assunto. Olá, Fê, seja bem-vinda ao canal. Tudo bem? Obrigada pelo convite. E é muito legal falar de um assunto que a gente gosta, né? Estou muito feliz de ter você aqui. Eu acredito que acordo e mediação é o futuro do judiciário, principalmente na família. Eu acho que as questões de família têm que ser melhores tratadas, não da forma como o judiciário tem tratado. Talvez não resolva aquele conflito, mas traga mais problemas para aquele conflito familiar, para aquelas pessoas. Quando a gente tem um problema, a gente tem que pensar nas pessoas que estão envolvidas naquilo, né? Não dá para romantizar e não dá para tocar como se fosse mais um, né? Exatamente. Fê, vamos começar. Qual é o conceito de mediação e qual é a diferença de mediação e acordo? Falando assim, né, não vamos falar num juridiquês, vamos falar numa linguagem para todo mundo entender. Então, a mediação, ela é um meio de solução de conflitos. Então, o judiciário é um modo de solucionar conflitos, a mediação é um outro modo de solucionar conflitos, né? Ela pode estar dentro do judiciário ou não. Então, é um modo de solucionar conflitos. Tem algumas características. Que características? Características de que as partes são as protagonistas, né? Então, elas que vão resolver o conflito, diferente do judiciário, onde é o juiz que vai decidir o conflito. Então, eu acho que essa seria, assim, o principal para a gente fazer essa comparação. Aí, ao longo da nossa conversa, eu vou dando mais características aí da mediação. É a mesma coisa que acordo? A mediação é a mesma coisa que um acordo? Não. O acordo, ele teoricamente seria o resultado da mediação. Nem toda mediação vai resultar em acordo, tá? Mas o propósito da maioria das mediações é o acordo. Por que da maioria? Porque existem algumas linhas de mediação que eu falo um pouco mais adiante, mas de uma maneira geral, todo mundo entra na mediação para fazer um acordo. E por que é melhor, por que a gente fala tanto que é melhor para as pessoas fazerem um acordo? Então, quando a gente fala tá comparando um cenário que iria para o judiciário, né? Porque assim, existem diversos conflitos. Existem os conflitos dentro de casa, né? Entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre vizinhos que acabam não indo para o judiciário. As pessoas conversam por ali, se resolvem ou não se resolvem. Algumas pessoas procuram, por exemplo, um terapeuta, um psicólogo para resolver. E existe um momento em que talvez esse conflito extrapola e vai bater na porta do judiciário. Então, assim, antes de bater na porta do judiciário, você pode optar pela mediação como forma de resolver esse conflito, ou depois que entrar no judiciário, você também pode optar por abrir a porta da mediação, vamos dizer assim, né? É uma escolha. Então, você pode escolher a porta da mediação para você resolver um conflito. E que tipos de conflito que podem ser resolvidos pela mediação? Basicamente, são conflitos, a maioria dos conflitos, tá? Mas vamos dizer assim, entre pessoas, por exemplo, marido e mulher que estão querendo se divorciar, né? Pode ser, por exemplo, conflito entre vizinhos. Existe muita briga de
de vizinhos, né? Conflito de No vizinhança. condomínio, né? Condomínio, conflito entre sócio, muito comum, abre uma empresa junto, aí tem os conflitos, né? Um trabalha mais, um trabalha menos. Inventário. Inventário, que geralmente demora anos no judiciário. Todo conflito que geraria danos morais, por exemplo, o médico faz uma cirurgia plástica e a paciente não está satisfeita, o carro bate, né, trombada de trânsito. Então, todos esses conflitos, se sentiu ofendido, até o que iria para uma esfera criminal, injúria, difamação, tudo isso pode ser resolvido através da mediação. E também empresas, tá? Então, por exemplo, teve algum problema de entrega, alguma compra, não estou falando de vício de produto, mas algum problema de relacionamento com a empresa, também pode fazer mediação. Os únicos que têm algumas restrições, que a gente não vai falar aqui, porque é uma questão mais jurídica, mas seriam as relações trabalhistas, que você não pode fazer uma mediação extrajudicial, mas que já tem para ser feita isso dentro do judiciário. Dentro de um processo, ou não necessariamente? Isso, mas dentro da instituição do judiciário. Tá, em que momento que as pessoas podem fazer um acordo? Vamos falar de mediação, né? Em que momento que elas podem começar uma mediação, em vez de a gente falar um acordo, porque o acordo é o resultado. Não necessariamente elas vão chegar no acordo, mas 90% chegam em acordo. Os índices são muito grandes de acordo, porém, nem sempre sai um acordo, né? Então, quando que elas... Qual que era a sua pergunta? Em que momento? Em que momento que as pessoas podem pensar numa mediação? Eu tenho um problema para resolver. Eu preciso entrar com um processo, eu tenho que entrar necessariamente com um processo, ou eu posso procurar um advogado para fazer esse acordo antes de entrar com o processo? É ótimo essa pergunta para esclarecer bem, porque assim, vamos usar um exemplo de um casal que resolveu se divorciar ou praticamente fala, não, vamos procurar advogado. Ele pode procurar um advogado e falar para o advogado que ele quer fazer uma mediação, ou ele pode diretamente procurar um mediador. Onde que eu acho o mediador? Então, aí eu teria que falar quem pode ser mediador para você achar, né? Quem pode ser mediador? Então, quem pode ser mediador, de maneira geral, é quem tem algum segundo grau completo, quem fez faculdade, tem uma formação em qualquer área e fez uma formação em mediador. Tá? Uma formação certificada em mediador. Então, quem geralmente são essas pessoas? Então, poderia ser qualquer pessoa com formação em mediador, mas quem geralmente são as pessoas que estão mais atraídas por essa área? Geralmente são advogados, né? Mas o advogado tem que ter uma formação, essa formação em mediador. E, geralmente são psicólogos que também, né, são pessoas que acabam trabalhando com essa área de conflitos, então alguns procuram essa formação de mediador, e outras pessoas que têm um interesse por essa área. Então, às vezes, você vai pesquisar no Google, assim como você pesquisa para advogado, ou você pode pedir uma indicação para alguém que você conheça. Normalmente, quem conhece mediadores são psicólogas e advogados. Então, se você não conhece nenhum, você perguntaria para amigos advogados ou advogados, né? Quem que você conhece que é um mediador? Cada estado tem a sua lei. Então, tem até estados que tem concurso público já, como existe defensoria, existe o mediador. No estado de São Paulo não tem isso ainda, mas já tem a remuneração, sim. Então, por exemplo, tem os SIJUSCs, né? Que são esses centros de conciliação, onde eu voluntariei, lá na Barra Funda, mas tem um em cada bairro em São Paulo, e tem um em cada cidade de médio porte, pelo menos, né? Então, o que acontece? Lá são conciliações gratuitas, tá? Então, qualquer pessoa que tiver um problema pode ir lá de forma gratuita, você dá o seu nome, não tem questão de comprovação de condição financeira lá. Tá? Então, por exemplo, como tem
na justiça, né? Justiça gratuita não, na assistência, né? Assistência judiciária, que você tem que ter um valor de renda para você entrar, não. Para você conseguir um advogado do Estado, não. Lá qualquer pessoa pode entrar com um conflito. Só que o que acontece? Então, são conciliações. Você não vai ter uma mediação, porque é muito mais rápido, o volume lá é grande, mesmo assim a gente tem muitos acordos lá. Então, assim, antes de entrar no judiciário, a pessoa que é divorciar, ela pode ir lá. Se ela achar que não está satisfeito lá para ela quiser, ela pode contratar um mediador particular. Geralmente, as pessoas, né, as pessoas que podem pagar por um mediador, elas preferem, porque vai ter todo o sigilo, né, o tempo, o número de sessões, porque, por exemplo, lá no Sejusc, é mais ou menos 2 sessões, difícil, uma raridade você ter mais de 2 sessões. Já no privado, você tem cerca de 7 a 10 sessões, né? Então, você negocia realmente tudo, cada questão, e depois você vai desenhando o acordo, é um processo bem aprofundado. E por que é interessante escolher a mediação ao processo judicial? Bom, inúmeras, mas vamos falar aqui uma delas. Para mim, a principal é preservar as relações, que é o que você falou lá no começo. Então, assim, quem vai para o judiciário Bom, qual que é a lógica do judiciário? Para você ganhar uma ação, por exemplo, de guarda, por exemplo, você vai acabar, guarda unilateral, né? Você vai ter que não só falar bem de você, como falar mal do outro, né? Exatamente. Então, aquilo lá vai aumentando o conflito, os filhos sentem, um já passa a odiar o outro, aí ele recebe a petição, e aí você tem que ler para o cliente para você poder fazer a defesa, né, como advogado, eu tô falando agora, para você fazer a defesa, aí o cliente já fala, nossa, que absurdo, como que ele falou isso, eu não acredito. Então, assim, é altamente estressante. Desgastante emocionalmente, né? Muito desgastante, não só... Demorado, né? Lento, nossa, não só... Você tem que expor sua vida privada, né? Não só para o advogado, para o estagiário, para o juiz, para o promotor. Sim. Depois você vai sentar lá e, de repente, tem juiz que até dá sermão nas partes, já várias vezes, já vi, né? Uma juíza mesmo em audiência falou, vocês não foram capazes de educar os filhos de vocês e resolver o próprio problema, então vocês estão trazendo esse problema aqui para eu resolver. Assim, não vou comentar sobre a atuação, mas de qualquer forma as partes não conseguiram resolver, né? Não vou dizer sobre a forma como isso foi exposto para as partes, né? Isso daí eu não vou comentar, mas assim, o que acontece? As partes não conseguiram resolver o problema e elas colocaram o problema delas na mão do juiz, na mão do advogado, na mão do promotor e falou, olha, eu não consigo conversar aqui com meu marido, com minha esposa, resolve para mim. E aí eles vão resolver, porque o judiciário tem que resolver, só que eles vão resolver da forma deles. Agora, quando você traz para mediação, você chega para o mediador e fala assim, a gente está querendo resolver, eu quero resolver, só que eu não estou conseguindo. E aí, o mediador, ele tem todo um cuidado de tentar resolver junto com você, de ser um facilitador para resolver. E você termina empoderado, você termina com uma expansão da sua consciência, você compreende coisas, você vê coisas que você não conseguia ver antes na relação. As relações normalmente acabam até se restaurando em partes, né? Então as partes conseguem, na maioria das vezes, terminar uma mediação e por mais que eles estão divorciados, por mais que eles estão com aqueles problemas todos, vamos dizer assim, né, visitas e tudo, eles conseguem, eles têm vontade de cumprir o acordo porque eles construíram o acordo, não foi imposto
por que um bacana. Juiz. Nossa, muito legal. Muito, assim, eles revêem algumas coisas que eles fazem, eles enxergam a parte deles que está contribuindo para o conflito, mas não confunda, gente, pessoal, não se confundam com psicólogo. Por quê? Por exemplo, tem gente que falava assim, não, mas eu já fiz terapia com ele, por exemplo, algumas pessoas, né, que a gente entravam, que o juiz designava uma mediação, e a primeira sessão de mediação, que também fazia mediação judicial numa sala separada, né, que sabe o juiz, não, mas a gente já fez terapia de casal e não deu certo. Gente, ok, terapia é ótimo, mas ela é um processo anterior, né, quando o casal ainda está tentando se relacionar para manter o casamento. A mediação, ela é focada para a construção de uma vida dali para frente, do término para frente, né? Como que vai ser a nova relação da família? Porque vai se organizar uma nova família agora, né? Essa divisão, como que vai ser? E são tantos pormenores, são tantas minúcias que tem que ser resolvidas. Geralmente as partes, elas não notam isso. Então, como advogada, eu recebia muito casal que falava assim, a gente quer fazer um divórcio consensual. A minoria que falava, eu quero fazer divórcio consensual, conseguia fazer divórcio consensual, porque eu falava assim, ok, a gente já conversou, a gente quer fazer um divórcio consensual, a gente já conversou, que ótimo. Então tá, então vou anotar aqui os pontos para eu fazer um acordo, redigir. E aí, quando você começa a perguntar, vai em questão de valor, vai em questão de visita, horário, você vê que já começa a briga ali na mesa. Então fala, calma aí, peraí. Então a gente vai ter que fazer uma mediação para a gente chegar nesses pontos, né? Porque é muito difícil o casal conseguir conversar sobre esses pontos numa relação de conflito que eles estão, porque geralmente quando estão divorciados, muitos, né, estão num alto nível de conflito, então eles não conseguem fazer sozinhos esse tipo de conversa, eles precisam de um mediador facilitador. E o mediador facilitador, um bom mediador, né, a gente fala que ele está em segundo plano, tá? As partes estão fazendo, elas não estão percebendo muito bem o que o mediador está fazendo, ele está facilitando. Quem vai falar, a maior parte de quem fala são as partes, mas ele conduz de uma forma como se fosse um regente que fala de orquestra, que você vai fazendo aquilo lá evoluir. Acontecer, exatamente. Então, é muito, muito, muito legal, muito interessante. Em termos práticos, quando as partes chegam no judiciário, né, com o problema de família deles, com o problema, enfim, com o conflito de cada um, o juiz, o promotor, ele vai tentar resolver de uma forma razoável, né, de uma forma assim, baseado na lei, baseado nos direitos de cada um, baseado, né, vai ser uma decisão técnica e de uma forma razoável, vai tentar preservar o direito de cada um e de uma forma razoável. Então, eu vejo que muitas vezes as partes não saem completamente satisfeitas, porque a parte quer chegar lá e falar, juiz, me dá a razão, eu tô com a razão. E o juiz, o promotor, não vai fazer isso, porque ele vai tentar resolver de uma forma razoável. Todo mundo tem os seus direitos e todo mundo tem os seus deveres numa relação. Então, no acordo, na mediação, parece que as questões são resolvidas de uma forma mais empática, né? Uma forma mais específica, mais particular, mais individualizada, né? Exatamente. Eu acho que as partes tendem a sair mais satisfeitas. Além de ser muito mais barato, não sei se muito mais barato, até você pode me falar mais sobre isso, mas eu acho que é muito mais rápido do que um processo judiciário, né? Sem dúvida. Lá, como você falou, na mediação as partes
podem ser ouvidas, né? Todas as necessidades e os interesses delas são trabalhados. E aquilo lá, muitas vezes no judiciário, às vezes a pessoa até ganhou, só que ela, né, porque não existe ganhar exatamente no judiciário, né, principalmente em relações familiares, mas vamos dizer que a pessoa até ganhou uma guarda unilateral e o outro ficou com a visita, só que ela sempre, ela tem um gostinho amargo, porque o outro não cumpre exatamente. Então, por exemplo, tinha um exemplo aqui, isso daí era bem comum. Então, por exemplo, tanto ao contrário, pode ser o homem ou a mulher, tá? O exemplo aqui eu vou usar, mas serve para os dois lados. Então, por exemplo, o pai atrasava sempre para pegar a criança na hora de sair, então a mãe ficava nervosa com a criança pronta, ou falta em cima da hora, não avisa, não liga antes para avisar, e o que acontece? A criança fica frustrada, a mãe fica frustrada. Ou o oposto, a mãe, sempre no dia da visita, a mãe arrumava uma festinha para a criança, atrapalhar a visita do dia do pai. Então, assim, aí que acontece? Mas eu tenho direito? Tenho, só que aí como que você vai resolver isso? Você vai ter que voltar para o judiciário para falar para o juiz que não está cumprindo, aí você vai ter que você quer mudar alguma coisa. Várias vezes, registra tudo para você mostrar para o juiz, e o juiz não vai tirar o direito de visita dele por causa disso. Então isso vai correndo, e vai acontecendo, e a vida vai passando, e em vez de você ressignificar a sua relação e seguir para frente, você parece que fica sempre amarrado com uma bola no passado, né? Então, nem a vida do ex-marido, nem a vida da ex-mulher vai totalmente para frente, né? Porque fica ali sempre naquela picuinha, um com o outro. Então, isso geralmente no problema, né? Fica sempre no problema, não busca uma solução efetiva, né? Que realmente resolva aquela situação. Quais são as linhas de mediação? Então, fazendo um paralelo, só para ficar mais fácil de vocês entenderem, um paralelo com um psicólogo, por exemplo, né, com a psicologia. Então, tem as linhas lá freudiana, tem a linha Jung, tem a linha comportamental. Então, na mediação também tem algumas linhas. Então, as principais é a mediação, tem a negociativa de Harvard, que ela é mais voltada para negociação. Tem a transformativa, que ela é mais focada na transformação das pessoas. O acordo, ele está em segundo plano, que é aquilo que eu falei lá no começo, mas ele também busca um acordo, claro. Mas ele visa mais a transformação das pessoas. Tem a circular narrativa, que até tem terapia também que usa a narrativa, que ela trabalha na história que as pessoas contam, que, aliás, essa foi a linha que eu fiz lá na PUC, né? Que era circular narrativa. Então, essas são as principais, tá? As principais linhas, mas tem outras também. E como que eu faço, se eu quiser fazer uma mediação, se eu quiser resolver o meu problema por meio da mediação, como que eu contrato isso com o advogado? Como que eu negocio isso com o advogado? Então, assim, se você quiser fazer a mediação e você ainda não tem advogado, você pode, do mesmo jeito que você pode procurar um psicólogo diretamente, você pode procurar um mediador diretamente, tá? O mediador, ele vai fazer a mediação e ele vai precisar de um advogado, que com certeza, né, ele já tem uma parceria com o advogado, já trabalha, né, com algum advogado que vai fazer o acordo para homologar judicialmente. Então, o mediador vai trabalhar fazendo um acordo informal, o advogado vai transformar aquilo num acordo formal, vai conferir com as partes, elas assinam e você leva para o judiciário somente para homologar. Então, o judiciário só vai ver se não tá tendo nenhuma infração de deveres, alguma questão que prejudica a criança, né, o promotor, e vai homologar. Então, é muito tranquilo isso. Agora, se for um mediador que for advogado, aí ele tem capacidade de também fazer o acordo e homologar isso judicialmente para ter validade, mas o acordo, ele
precisa ser homologado, né, que é validado judicialmente, tá? E aí também o custo é mínimo, tá? Então, você vai ter o custo dos honorários, vamos dizer assim, do valor do mediador. Qual que é o valor, quanto custa um mediador? Aí eu respondo com uma outra pergunta, quanto custa um psicólogo? Qual que é o valor da sessão de um psicólogo? Tem psicólogo para todos os bolsos, todos os gostos, né? Então sempre vai ter uma CCU para você, mas tem psicólogos que cobram R$100 a consulta, tem psicólogos que cobram R$500 a consulta. Então, vai tudo depender, tá? Mas é sempre conversado. Geralmente, assim como o psicólogo, eles geralmente não cobram a primeira sessão, que eles falam, para você vir conversar, ver se você gosta de mim, se você tem, né, sente essa conexão. Muitos psicólogos fazem isso, tem outros que não, mas muitos fazem. Geralmente os mediadores também fazem isso, então você faz o primeiro encontro e ele vai explicar para você o que é a mediação. É isso que eu estou explicando aqui para você. Claro que algumas coisas talvez não, mas assim, mais voltado para a pessoa entender, olha, essa é a linha que eu trabalho, esse é o tempo que demora, esse é o valor que vai custar. Geralmente a pessoa sempre traz, mas eu vou ter que arcar sozinha, não vou arcar sozinha, na outra parte também, né? Porque vamos dizer que uma parte só procurou. Aí o que acontece? Ele vai falar, não, olha, a gente vai, o primeiro passo é em fazer um convite para outra parte. Então vamos dizer no caso de um sócio, tá? Então, a gente vai ligar para o seu sócio, fazer um convite para ele, e aí, nesse convite, ele vai vir para uma sessão gratuita sozinho, onde eu vou explicar para ele as mesmas coisas que você e ver se ele topa entrar nesse procedimento com você. Muitos falam assim, não, mas eu já conversei com ele, não, mas ele não vai aceitar. Mas, peraí, é que o nosso convite, a gente usa técnicas para fazer um convite, é diferente do seu convite. Então, assim, muitas pessoas falam, não, ele não vai aceitar, eu quero, mas ele não vai aceitar. A gente liga, a gente faz o convite e as pessoas aceitam sim. Então, então tem toda uma forma de fazer o convite, de fazer esse convite. E aí, já começa a sessão já fazendo um combinado sobre os valores, como vai ser o pagamento. Então, tudo isso é bem combinado. Agora, se você comparar com o judiciário também, se você não entrar na faixa da gratuidade, né, que é uma faixa salarial, você também vai ter que pagar um advogado. Você vai pagar o seu advogado, ele vai pagar o advogado dele. Vai ter as custas do processo. Às vezes honorários de perito. Muitas vezes honorários de perito. Se for danos morais, você perde a ação, você tem um custo de sucumbência muito grande, uma penalização muito alta, o risco é muito grande, né? Até de ação de batida de carro, às vezes sai muito caro. Ou danos morais de alguma ofensa, alguma coisa que você acha que tem acontecido. Então, assim, vale muito a pena. E o nível de estresse é muito grande no judiciário. E a incerteza do tempo, né? Quanto tempo dura um processo no judiciário? Às vezes me perguntam. Quanto tempo vai demorar no divórcio? Gente, eu falo, é impossível você saber, só Deus sabe. Depende a vara que vai cair, né? Depende primeiro das partes, né? Da área, né? Porque pode ser, tem fórum que é mais rápido. Tem fórum de Santana, fórum central costuma ser mais rápido, mas tem mais processo. Depende do fórum, depois vai depender do juiz, do diretor do cartório, porque juiz, ele não tem prazo, né? Não tem prazo. Então, o processo pode ficar lá na sala do juiz, né? Conclusão, pode ficar 1 mês, pode ficar 3 meses. Claro que tem corregedoria, tudo, mas não tem um prazo, então você não tem como saber, vai depender de quantos processos tem na vara, então pode ser, eu já peguei divórcio. Depende muito também de como os advogados levam aquele processo. Sim, também. Porque às vezes tem advogado que propositalmente começa a postergar, atrasar o processo, a protelar o processo.
peticiona a cada minuto, aí o processo sai da fila do juiz, vai para a fila do juntado. Exatamente, mas acho que a gente está ficando muito jurídica aí, né? Eu lembrei aqui que uma coisa muito interessante para quem tem loja, para quem tem comércio, para quem faz um tipo de contrato, é que você pode colocar uma cláusula no seu contrato, uma cláusula escalonada de resolução de conflito. A gente não é obrigada a colocar lá no contrato de que em caso de conflito, o fórum da comarca, tal, vai ser escolhido. Você coloca uma cláusula escalonada, que em caso de conflito, primeiro vai ocorrer uma conciliação, se não tiver acordo. Se não tiver acordo, vai para uma mediação. O que é a conciliação? Ela feita rapidinho ali. Se não tiver, ela vai para uma mediação, e se não tiver, vai para o judiciário. Você pode colocar ali. Aí você me pergunta, mas as pessoas são obrigadas a ir para fazer a mediação? Não, ela é de voluntário. Porém, é a primeira sessão onde as pessoas vão ouvir o que é e tentar um acordo. Daí elas, nesse caso, elas precisam ir ouvir, não tem interesse, ou sim, vamos conversar, vamos ver. Então elas podem fazer. E também a diferença entre conciliação e mediação, existem aí alguns conflitos assim de que cada um pensa, mas de modo geral, a conciliação, o conciliador ele pode opinar no caso. Então você pode pedir sugestão, né? Na verdade, ele dá algumas sugestões de resolução de conflito. Ele também é mais rápido, como eu falei, geralmente 1-2 sessões no máximo. E já na mediação, ela já é um processo mais longo. Geralmente, né, existem aí uma linha que fala que mediador não pode dar nenhuma opinião, e existe uma outra que fala que ele pode dar algumas sugestões. Mas em ambos ele precisa ser neutro, ele não pode tomar nenhum lado nem o outro. No caso do juiz, ele está lá para escolher, para tomar uma posição, um lado de um de outro. No caso do mediador, não. Então você não corre o risco de ir para uma mediação e o mediador preferir ou opinar para ou forçar alguma coisa. Não, o mediador ele está lá para facilitar você chegar num acordo que satisfaça as duas partes. Existe possibilidade de uma das partes sair insatisfeita com um acordo feito? Não tem. Então, do judiciário, a possibilidade é grande. Agora, na mediação, na conciliação, não tem, porque se você não está satisfeito e você diz, eu não estou satisfeito, então não tem assinatura, não vou fechar, acabou. Tá? Então, você é totalmente dono das suas vontades. Acho que é isso. Ótimo, Fê, adorei. Você é a cara desse canal, porque eu adoro trazer vídeos para o meu público, para os meus seguidores, de alternativas, de coisas novas, de coisas que realmente resolvem, de coisas que resolvem o problema, uma mensagem positiva para as pessoas. Eu acho que a gente tem que pensar fora da casinha, eu acho que a gente tem que pensar a vida hoje fora da casinha. Esse ano acho que nos mostrou isso, esse ano de 2020 nos mostrou isso. E cuidar... Então a gente pode até... Então a gente pode até fazer um outro vídeo, a gente falar de um outro assunto também, não sei se já ouviu falar, tô até com um livrinho dele aqui, de advocacia colaborativa. Adoro, vamos falar. Então a gente pode fazer um outro depois. Vamos fazer. Eu também penso sobre isso, assim, dá angústia entrar no judiciário. Então, vamos nós nos empoderar, porque nós somos as melhores pessoas para resolver os nossos problemas. Fê, amei, adorei, obrigada, muito obrigada. Te agradeço demais. Muito obrigada por ter gravado, topado o convite e participado do vídeo. Obrigada a você.
Tchau. Beijos, seguidores. Até o próximo vídeo. Esse talvez será o último vídeo do ano, mas pro ano que vem, muita coisa nova, muita coisa bacana, muita coisa diferente, alternativas, para a gente resolver nossos problemas da melhor forma possível. Beijos. Tchau, Fê. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.